Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui num novo episódio do Que Tá Pegando Aí. Eu sou o Xande Alvarenga e trago aqui hoje uma convidada super especial. É um assunto que muito me interessa. Puxa vida, se tivesse encontrado ela uns 50 anos atrás, uns 40 anos atrás, né? Mas enfim, hoje estamos aqui com essa entrevista super especial. Ela é formada em psicologia clínica já há 30 anos, especialista em intervenção e gerenciamento de crise pelo ICISF, International Critical Incident Stress Foundation, é facilitadora em constelação familiar pela Hellinger Schule, especialista em brain spotting, técnica neuropsicológica para reprocessamento de traumas, olha só, e palestrante. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui Fátima Panangeiro. Obrigado, Fátima. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra, né? Puxa vida. Você vê, se eu tivesse... Mas enfim, hoje estamos aqui, né? A vida é o eterno presente, né? Estamos aqui. Imagine assim, que eu falo que a vida sempre é do jeito que ela tem que ser. Isso aí. Então, o momento de você me conhecer certo é esse agora. Pois é. Estamos aqui nesse presente maravilhoso, né? Com essa felicidade de estarmos aqui. E fale um pouco de você, então, dentro da psicologia, como que você vem atuando. Fale tudo de você. Fique à vontade. Ok. Então, eu sou formada há 30 anos, como você falou, Sim. né? E eu falo que quando eu me formei, as pessoas falavam assim que eu era muito louca, porque psicologia nunca ia dar dinheiro. Oh, meu Deus. Hoje e aí todo eu mundo falo precisa. que hoje é a profissão do futuro, porque as pessoas emocionalmente estão cada vez mais comprometidas, Sim. né? E depois da pandemia, eu acredito que piorou muito a situação. Total. E para a psicologia, a gente ainda não tem noção do estrago que a pandemia causou. Isso vai levar anos para a gente ter a certeza do estrago. Então, eu sempre gostei da área clínica. Então, desde que eu me formei, eu fui para a área clínica. E aí eu falo que isso eu consegui graças ao meu marido, porque ele tinha funcionário público, tinha um salário fixo. E aí isso me permitia poder ganhar só para pagar o aluguel da sala. E depois de 6 anos de formada, eu fui para essa área dos traumas, né? Então a primeira técnica que eu aprendi neuropsicológica é o EMDR, e aí eu fui para esse campo de intervenção em crise. Então, desde 2001, eu trabalho com, às vezes já atendi acidentes aéreos. Puxa ou incidentes aéreos, né? Sequestro, casos de suicídio em empresas. Então, é essa parte que é a intervenção, gerenciamento e intervenção de crise. E você vê como é muito amplo e hoje extremamente necessário, né? Um mundo extremamente conturbado, né? Tudo globalizado, as culturas em choque, quer dizer, e os traumas, né? Quer dizer, hoje eu falo com muita leveza e tranquilidade, né? Se tivesse te encontrado, né, alguém, né, com essa formação lá 40 anos atrás, né? Como eu te falei, hoje eu vou ser meio cobaia aqui, você topa isso, né? Com certeza. Vamos lá, não tem problema. Mas assim, essa questão de trauma realmente modifica o panorama todo de uma vida, né? Se não for tratado. Sim. Né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, né? Que vai ter, claro, vou falar um pouquinho de mim aí, já encheu o saco falar de mim, né? Mas eu acho que eu gostaria de tratar disso porque só quem passa sabe o que está passando, né? Então, pela minha história e tudo o que aconteceu, parece que eu estou sendo, às vezes, redundante, eu quero ficar falando disso, né? Não é. É que, às vezes, isso pode ajudar quem está procurando um auxílio. Sim, a gente costuma dizer, Alexandre, que o trauma, na verdade, muitas pessoas vivenciam situações traumáticas na vida. Sim. E o maior problema é a maneira que a pessoa vai lidar com aquele trauma, como ela vai interpretar o trauma. Sim. Então, às vezes, você vê pessoas que passam pelo mesmo tipo de trauma e você vai ver que uma pessoa seguiu a vida adiante, Sim. de boa, uma ficou mais ou menos e uma ficou muito ruim. Então, isso é o que você falou, é muito subjetivo. Então, isso tem muito a ver com a história de vida, né? Principalmente com tudo que essa pessoa viveu até os 6 anos de idade, né? Então, eu costumo dizer assim, que a primeira infância, que é até os 6 anos, é o pano de fundo para o resto da vida. Tudo que acontece na nossa vida posteriormente tem como base todas as experiências que nós vivemos, né? Sim. Então, tem pessoas que são mais resilientes e pessoas menos resilientes. Uhum. Então, o que faz você desenvolver a resiliência? A estrutura familiar. Então, depende da estrutura familiar que você tem,
né, tem o seu perfil de personalidade. Então, às vezes, se você é uma criança, né, você falou de uma pessoa comum, vamos colocar assim, Sim. uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de transtorno de personalidade, por exemplo, se ela tiver uma boa estrutura na primeira infância, provavelmente ela vai conseguir lidar com as situações adversas da vida de uma tranquilidade maior. Sim. Se ela vem de um lar muito desestruturado, a maneira que ela vai lidar com isso vai ser muito mais difícil. Para ela é mais difícil. São muitas variantes São aí, né? muitas variantes. E eu acho que é muito importante a gente dizer assim, que isso não é uma escolha da pessoa. Sim, né? A pessoa sim. não escolhe ser do tipo A, B, mais violento, menos violento, Sim. mais amoroso, menos amoroso. É a maneira que a pessoa consegue se expressar no mundo. Sim. Então isso é muito individual. Mas enfim, eu acho interessante porque como eu tô sendo a cobaia hoje aqui, né? E eu fui já tão assim, isso é tranquilo pra mim hoje, já não ligo, eu não ligava antes também, se eu ligasse eu não tinha continuado minha vida, né? Então como músico, eu fui chamado de vagabundo por tanta gente, né? Isso aí vai ser vagabundo, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai fazer nada, isso aí vai virar bandido, era assim, isso aí é bandido, isso aí era assim o tempo todo, isso aí é vagabundo pra baixo. E a minha mãezinha, que, claro, amo minha mãe, né? É falecida, tudo, mas era sempre coitada da Maria, né? Então se fala, coitada da Maria. Todo mundo, coitada da Maria. E, enfim, eu tinha que cuidar de mim, né? Então eu aprendi a cuidar de mim a partir da perda do meu pai. Eu tive que me defender, inclusive. Eu falo que eu era da rua. É uma forma de dizer, antigamente todo mundo era da rua, né? Sim. Brincávamos na rua, todo mundo brincava na rua. Então, mas o meu da rua era mais profundo um pouco. Então eu convivia na rua mesmo. Eu tive que aprender a andar na rua sem proteção. Né? Enquanto eu tinha meu pai, era uma vida. Depois eu vou colocar até algumas imagens para você perceber. Talvez você faça até uma avaliação disso. O Alexandre, antes da perda do pai, você vê pelos olhos, pelo semblante, e o Alexandre após a perda do pai. Você percebe que não é mais a mesma pessoa. É uma outra visão de tudo. Né? Isso faz parte do trauma, né? Que é o que você é especialista. Mas para mim é interessante, eu sou um leigo completo, passei por tantas coisas que você sabe, do surto psicótico em 2003, então eu fui obrigado a compreender situações que fazem parte do que aconteceu comigo. Mas muitas pessoas nunca quiseram compreender quem era o Alexandre, mas por que aconteceu isso? Até a questão do surto, a bala de prata daquilo foi eu ter reencontrado as fitas do meu pai. O meu pai gravava tudo, gravava as pescarias, gravava os futebols dele, gravava a gente cantando, todo mundo, sabe, os amigos cantando, ele cantando, tudo, aniversários. Eu já vi uma semente enterrada lá no chão. Tudo ali foi lá que nasci, lá quero morrer. Foi-se embora e a saudade do meu filho. Do Guarani, Marcelo Camisa 9. Vai começar? Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Será que é assim? Não sei. Muita felicidade, muitos anos de vida. Eu quero ver meu pai. Soubesse quanto sou tão carinhoso, como eu te quero, e como é sincero meu amor. Você vê, meu pai ele é muito diferente de tudo que tinha no meu entorno. Então as fitas tinham tudo isso. E eu passei a ouvir, eu ouvi essas fitas quando ele se foi, é o que eu tinha dele. Então eu ouvi a voz dele, eu tive essa felicidade também. Isso também é mas eu podia ouvi-lo. E quando eu ouvia, parece que era até pior, né? Então eu ouvia, e eu ouvia a gente, né? Eu ouvia momentos, eu não ouvia. Enfim, aí volto eu de novo nisso, né? Então aí eu parei de ouvir. Depois que eu virei, eu mudei pra rock, eu fui criando minha casca, então eu parei de ouvir essa fita mesmo. Eu ouvi até ali naquela transição só e acabou. Eu não ficava mais ouvindo, porque eu ouvia e me perdia ali mesmo. Eu morria ali, junto. Eu morria com a fita ali,
desabava. O luto aflorava totalmente. É que eu nem tive luto, na verdade, né? Não tive isso. Não tive. Ninguém conversou comigo sobre nada. Ficou a minha avó, mãe do meu pai, disputando com a minha mãe quem estava sofrendo mais. Entendi, Sabe essas mas coisas? tudo que você foi fazendo a partir da morte do seu pai foi a sua forma de viver o luto. Então Pode você ser. não teve alguém que te acolhesse e falasse, Alexandre, como que você tá? Você tá sentindo saudade do seu pai? Não, isso nunca teve. É natural sentir saudade. Né? Ele também, onde ele estiver, ele também deve sentir saudade de você. Sim. Então, que é o apoio. Elaborar isso, Elaborar. Mas você, de alguma maneira, nós temos que elaborar o luto. Se eu não tenho esse recurso externo de ajuda, eu vou procurar fazer isso sozinho. Entendi. E aí você foi se tornando o adolescente que você se tornou. Pode ser. Enfim, é você que faz o panorama aí. É por isso que, tá vendo? Eu já tô fazendo minha terapia. Mas é mais ou menos isso. Assim, eu parei de ouvir as fitas, então, nessa transição, eu virei roqueiro e acabou mesmo. Eu fiquei aquela cara, quer ver? Cadê a cara de mal aqui, filho, do jornal? Essa aí, ó, tô no círculo aí. Então já fiquei... olhar assim, ó. Não, você já vê que poucos amigos, né? Aí eu tô consolidado já. Então, artista, né? Virei ali roqueiro. Tava participando já profissionalmente em bares em Campinas, tocava em tudo aí. Contramão, Unicamp, Ginásio de Guarani. Minha banda tocava em tudo. Essa banda que era o Parada Cardíaca. Olha o nome da banda. Aí meus amigos, né, de banda. E então eu tô aí. Você vê que eu tô nesse círculo, você percebe que eu sou o que... E realmente você vê que alguma coisa... O olhar diferente. Exato. Vamos lá, pras fitas. Então essas fitas sumiram porque eu nunca mais ouvi. Ponto. E eu antes de eu conhecer a Sara, eu já não ouvia mais mesmo essas fitas. Porque era terrível. Ponto. Não dava. E acabou. Eu nunca mais precisei, eu nunca mais toquei no assunto de fita. A Sara nunca tinha escutado essas fitas. Não tinha o menor sentido mais naquilo. Só que elas estavam guardadas numa gaveta. E quando essa gaveta foi aberta, aí entrou janeiro, a minha mãe me localizou as fitas, veio com as fitas do meu pai. Achou todas as fitas. Quando eu ouvi aquilo, eu acho que abriu o buraco todo de novo. Entendeu? A gente chama isso de gatilho. Então. As fitas foram um gatilho para acessar toda a dor. Sim. Que na verdade você criou uma casca grossa, como você disse, e você não se permitiu viver a dor. Não, eu nunca a dor vivi ficou, isso. como você chamou, num compartimento. E aí isso... quando vieram as fitas, o compartimento abriu. Sim, e o engraçado é que a partir disso, como eu te falei, esses dias eu chorei pela morte da minha avó, que eu nem chorei, gente, eu nem senti na época. Gente, eu não fui, meu Deus do céu, minha avózinha Chica. Então, e na verdade não é que você não sentiu, você não se permitiu tomar consciência do que você estava sentindo com a morte da sua avó. Pode ser. Não, mas nem mesmo do meu avôzinho Olímpio. Depois eu chorei a morte do meu avô. Mas que coisa maluca, que é isso? Aí eu me peguei lá, foi um dia até falei, meu Deus, o meu avô. Eu chorei tudo. Sabe aquele pranto do luto do meu avô? Meu avôzinho, meu Deus, o meu avô. Puxa vida. Talvez porque era tão importante o do meu pai que parece que os outros não tinham importância. Mas daí agora isso começou a abrir, sabe? De repente coisa, até né? Gravar esse podcast tem a ver com a forma que você está processando o luto. Pode ser. Por isso que eu falei terapia exposta. Pode ser. Que legal, não? Olha, mas você vai ter que cobrar depois então a terapia. Você vê. Ó, Sara, depois acerta aí. Tô brincando, né? Puxa vida. Então, assim, nesse dia que sua mãe voltou com as fitas, foi o que a gente chama gatilho para uma dor emocional muito profunda que você tinha e que você não se permitiu entrar em contato. Então, juntou essa dor emocional com o estresse do trabalho, você ultrapassou todos os seus limites. Sim. E como você mesmo disse, você ficou aqui sozinho com aquilo. É que ninguém podia, ninguém nunca me viu chorar. Tipo, a Sara era uma coisa, eu me tranquei pra chorar, ninguém viu. Então, mas a Sara sempre foi uma baita numa parceira, uma grande parceira sua. Sim. Mas isso você também não quis compartilhar com ela. Não foi compartilhado. Né? Não foi. Então, talvez se você tivesse compartilhado com ela, não tivesse chegado no ponto que chegou. Mas talvez, a gente nunca vai saber. Poderia ter extravasado. Não, mas a gente nunca vai saber. Porque o que aconteceu foi, você não compartilhou, você quis lidar de novo sozinho com a dor, como você fez desde quando seu pai morreu. Sempre foi. Sim. Né? Sim. Porque
Em vários momentos você repetiu, você falou aqui sobre essa solidão, Sim. né? E então, assim, foi o gatilho, aquilo veio à tona. Aí depois que você ouviu, o que aconteceu? Depois que você ficou aqui ouvindo, porque aí foi lá e acessou, foi lá e cutucou, Na verdade, eu abriu não o tive nem compartimento. consciência disso. Eu não tive essa consciência. Tá. Eu só fiquei aqui, eu me acabei só. Tipo, me acabei mesmo. Mas em que momento que você saiu daqui? Do estúdio? Não, mas isso não aconteceu na sequência. Eu ouvi isso dias antes de acontecer aquilo. Tá, mas assim, você ficou aqui no estúdio, Sim. ouviu tudo que você tinha pra ouvir, Sim, saiu daqui e voltou pra vida. sim. Sim. Quando você voltou, você se percebia como o Alexandre que você conhecia? A Sara percebeu alguma diferença em você? Não, naquele momento eu era meio confuso, sinceramente. Tá. Não era, hoje a gente sabe disso, não era um momento que a gente percebe, eu não tava, acho que em condições de perceber alguma coisa ali. Você já tinha saído, você já tinha acendido com alguma coisa, provavelmente. Se você pensar, imagine assim, o dia que você ouviu as fitas, Sim. foi o gatilho para acessar o seu trauma Isso. da morte do seu Não pai. que aquilo tenha sido o fator pro surto, mas ele esteve ali, entendeu? Ou tenha sido, talvez. Foi. Eu acho, no meu ponto de vista, Pode foi. ser. Porque você começou a ter o surto naquele momento. Entendi. Entendeu? Porque um surto, Entendi. ele não é assim, ele não vem do nada. Sim, né? E não é do nada. toma conta e te arrasta e a gente sai fazendo loucuras. Sim. Porque o surto psicótico é o quê? Você cinde com a realidade. Isso. E você passa a crer nos delírios e alucinações que você tem. Mas eu nem A tava sua delirando, realidade- eu não tinha delírio. Assim, na hora do surto eu saí de mim, eu não tenho consciência. Eu não É que vi você- coisas ali. Eu não vi. Cenas eu não tenho. Tá, mas é porque aí não dá pra ter lembrança também, né? Geralmente quando a pessoa tem, mas é assim, ó, você cindiu com a realidade. Então o que significa isso? Que você, naquele momento que você teve o surto, era uma realidade à parte que Sim. só você conhecia, Sim. que ninguém sabia. Então se você fala, você alucinou, você delirou, não necessariamente você vai lembrar. Uhum. Eu imagino que sim. Porque Sim, é comum isso com fazer certeza. parte de um surto. Sim. Mas o seu surto começou quando você ouviu essas fitas do seu pai. Uhum. Aquilo Entendi. te desestabilizou. Aí você foi para a vida normal. Normal, mas um... Mas você já não não mais estava normal. mais normal. Então aquilo foi Uhum. acumulando, aquilo foi crescendo dentro de você até culminar no dia do surto. Eu digo porque no momento desse acontecimento, que é terrível, e tudo bem, vamos lá. Dentro desse acidente, que teve o primeiro acidente, que é um troço completamente translocado, eu já não estava mais dentro mesmo eu não era mais o comandante daquilo. Mas eu saí do carro, tá nos autos, todo mundo viu, tem testemunha, né? Então amassei a lateral do carro, que não foi amassada, com a cabeça gritando pelo meu pai. Eu já subi uma avenida, eu sei que eu não estava bem. Eu já fiz uma reflexão de tudo isso. Então a gente já sabe, né? As testemunhas, a Sara tem os autos, foram procurar se meu pai estava embaixo do carro, porque quem viu o acidente não sabia o que estava acontecendo. Entendi. E quando deu aquele acidente, carro envolvido com não sei o quê, e eu gritando pelo meu pai, achavam que meu pai caiu do vidro do carro e foi para embaixo do carro. Entendi. E foram procurar pelo meu pai embaixo do carro. E daí que eu saí correndo, que outra cena translocada a pé, puxando a Sara com as crianças, enfim. E tudo isso depois, sabe, um pai junto. Então, porque assim, ó, no momento que você bateu o carro, que aí você surtou, né? O surto se Sim, manifestou, já bati, vamos dizer exatamente. assim. Mas você começou a gritar pelo pai. Sim. O que eu posso te dizer com a minha experiência de trauma, quantos anos você tinha quando aconteceu o acidente, Alexandre? 2003, 31. Não era o Alexandre adulto de 31 anos que gritava pelo pai. Era o Alexandre de 10. Pode ser. Que estava vivendo aquilo como se... É como se você estivesse vivendo o luto de novo naquele momento. Então, era um menino de 10 anos, não era o Alexandre de 31. E uma ainda confusão, totalmente cindido por conta do surto. Sim. Mas você vê, enfim, são tantas coisas que se desenrolaram nisso, né?
Enfim, isso tudo pra gente tá muito tranquilo, vamos dizer assim, em termos de entender o que aconteceu. A questão da fita do pai e tudo mais, você vê que isso nem teve uma implicação judicial. Então eu tô falando algo que hoje não tem nenhuma implicação isso daí. Mas é um detalhe, pra mim, que foi tão importante que a gente veio à tona com esses podcasts e tudo mais. O Geraldo Luiz veio aqui da Rede TV, fez uma baita de uma lambança, que é um programa sensacionalista, ficou uma porcaria. Porque até ali a gente expôs isso da questão da fita, que ninguém nem sabia. Então, tiveram tantas situações dentro disso daí, tanta coisa, meu senhor. Quando você desceu do carro gritando pelo seu pai, aí você falou que você pegou a Sara, as crianças e saiu Sim. arrastando. Qual foi a atitude? A Sara conseguiu ter alguma atitude, alguma ação? Ela me seguiu. Ela não me impediu, mas Ela que foi congelou. surpresa. Não, ela congelou. Quando você está numa situação de perigo, a gente tem 4 reações. Né? Geralmente a gente conhece o lutar ou fugir, não é? Sim. A gente fala, tem a descarga da adrenalina, vou lutar ou fugir. Ela saiu correndo. Então a Sara assim, ó, você pode lutar, fugir, congelar ou desmaiar. Provavelmente naquele momento ela deu uma congelada. E aí ela só seguiu fazendo o que você achou que devia ser feito. Ela obedecia. Ela obedeceu, porque ela estava congelada. E o Geraldo, quando veio aqui, por isso até que a gente não vai não vou processar ninguém, não tô atrás disso. Mas assim, ele ficou falando, baseado numa folha do G1, que a Sara tinha agredido a Alessa. Ele tentou usar isso por quê? Porque isso dá ibope. Não, ele fez um baita sensacionalismo. Isso dá ibope. Mas a gente foi absolvido, tudo bem, foi compreendido. Mas a Sara, ela saiu, se entendeu que ela não fez isso. Testemunhas, tudo viram, né? Então tudo bem. Mas foi tudo muito conturbado. O processo foi uma coisa assim, uma aberração, né? A droga complicou tudo. Então assim, você pegar, como que apareceu aquela droga, né? Da onde? Por quê? Quem pôs aquela droga? Quem que apresentou o laudo? Então, veio do hospital da PUC. Por quê? Né? Não, mas é a PUC que encomendou, né? Então assim, e a gente tem toda a cronologia disso. Então, num primeiro momento, a junta médica da PUC estava dizendo a respeito do problema de uma pane mental, de uma questão nesse sentido. De repente, a ordem cronológica dos autos, das datas dos laudos, ficou um negócio completamente maluco. O resultado desse laudo que incriminou a gente, ele saiu antes, uma loucura de datas, completamente doida. E aí, a partir deste laudo de drogas, a mídia veio em peso daí, casal, fez tudo aquilo, usou cocaína. Porque assim, porque as drogas, a droga, na verdade, é algo que pode levar a pessoa a um surto psicótico. Sim. E talvez eles quiseram justificar rápido demais o que tinha acontecido. Mas sem ser? Então... É que aí a gente entra, aí tem uma questão que é ética, né? Mas que aí não dá para entrar no mérito da questão ética. Mas me dá essa impressão. Eu não li os seus autos, não li a sua história, né? Você está me contando agora. Sim. Mas talvez eles quiseram justificar, né? E para mim, o que aconteceu com você foi isso. Quando você ouviu aquelas fitas, você começou a entrar no surto. Entendi. Isso não é uma coisa súbita, né? É gradativo. No seu caso, foi gradativo. Sim. Entendi. Pelo menos assim, tô te falando baseado na minha experiência, fica muito claro isso. Entendi. Foi muito gradativo. Você ouviu as fitas, né? Você ficou horas, você até se permitiu chorar, pôr a sua dor pra fora, mas você ficou sozinho. Ficou aquele, sabe? Ficou um troço. Abriu, como você chama? Abriu o compartimento. E aí você foi pra rotina. Sim. Mas aí chegou o momento, né, que teve um acidente de carro e por alguma razão... Não, mas eu já não estava bem, eu sei, eu analisei tudo isso daqui. O acidente, o acidente foi provocado porque você já estava fora. Eu comecei, a minha consciência ficou nublada a partir de um trajeto. Tipo, eu sei que isso aconteceu, não sei te explicar o que é isso daí, mas eu já não estava bem. Mas assim, ali alguma coisa aconteceu. Este trajeto... É um trajeto que você fazia com o seu pai? Não tem nada a ver. Não, até fazia. Não, sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, Sara. Ela Pegou. Ai, esse Senhor. Trajeto, você a já Imperatriz, a firma do meu pai lá.
Ele começou a perder a consciência. Eu não Foi- sei porque eu fui pra lá. Você foi pra lá e aí Meu você Deus, Sara, foi ali. foi o trajeto. O trajeto Ah, deu, Eu não vou pôr no ar, não. mas a a empresa- empresa deu start. Eu acompanhei a fábrica. Eu acompanhei quando criança. Ah. Eu convivia com meu pai em todas as empresas, nas filiais. E nessa avenida tem a aqui. É ali que aconteceu. É real. Exatamente ali. Essa loja especificamente, eu cresci, eu vi fazendo a loja, eu sinto o cheiro de lá, eu conheço o cheiro da borracha de lá. Que loucura! Então, aí foi o start final. Foi dali. Foi dali. Eu Mas nunca tinha visto isso. Você percebe como... Porque assim, ó, Eu nunca tinha pensado Tá. na firma. então, assim, ó, quando a gente vivencia um trauma, nós temos 5 sentidos, certo? Quando a gente está Meu vivenciando o trauma, todos os nossos sentidos vão gravar alguma coisa em relação àquilo. Então eu vou saber qual é o cheiro, qual é o paladar que está na minha boca, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo na minha pele, no meu corpo. Tudo isso é E registrado. meu pai morreu dentro não dessa empresa, mas foi na Todas- matriz. Sim. Todas essas informações sinestésicas, vamos colocar assim, a gente registra lá no nosso cérebro reptiliano. Uhum. Inconsciente, né? Ele é um primitivo ali, né? É o primitivo, que é o instinto de vida. Sim. Aí depois a gente tem o cérebro emocional. Então, no emocional, eu vou registrar a percepção, vou sentir, vou perceber o que aquilo tudo faz, e aí eu vou dar uma interpretação para aquele trauma. Meu Deus. Só que fica tudo registrado. E aí eu diria assim, ó, que você foi muito bom, seu mecanismo de defesa foi muito bom por 20 anos, por 21 anos. Uhum. Mas aí o fato de rever deixar de ouvir as fitas, passar a ver, estar naquele percurso que você É como se conhecia fosse muito uma bem. dosinha de veneno que você toma todo dia e vai se tornando imune, né? E eu parei de ouvir. E você parou de ouvir, porque foi a E era maneira o de meu você... luto mesmo. Eu ouvia como meu luto particular. Então, e foi a forma de você se proteger. E você fez o melhor, Entendi. entendeu? Só que como você começou a entrar no surto, aquele foi o gatilho. Então, ali você saiu totalmente fora. Entendi. E no meu ponto de vista, aí já não era mais o Alexandre de 31 anos. Era uma criança de 10. Reagindo com muita raiva Sim. porque perdeu o pai. Pelo abandono. Que é isso? Que loucura. Que coisa. Aí, Alexandre, tem uma coisa assim, é lógico Você vê. que tudo que aconteceu foi muito, muito difícil para você, para Sara, para o José Alexandre, para Alessa, para Alessa. Só que aí tem uma coisa que é da filosofia que a gente fala. Nada na vida é por um acaso. Não, Por alguma razão, tinha algo que vocês tinham que aprender com tudo isso, Uhum. e isso faz parte da história de cada um de vocês. Sim. Então, quando você consegue olhar para essa história e pensar que, apesar de tudo isso, essa família se manteve unida, né, que vocês estão juntos, né, vocês venceram um grande obstáculo. Sim. Que a Uhum. maioria não venceria. Não Entende? sei. Não, Na verdade, assim, daí eu tô te falando baseado na realidade, no que a gente vê. Mas foram tantas As pessoas, situações. as pessoas não ficam juntas por muito menos. Sim, a gente sabe. Mas não foi a escolha que vocês fizeram. Uhum. Então, vocês escolheram algo diferente. E isso não foi injusto com a Alessa, falei certo agora? Alessa. Com a Alessa ou com o José Alexandre. Isso faz parte da história da vida deles. Sim. E como diz aí, eu falo que é a Sophie Hellinger, eu não preciso viver no passado. Eu posso viver com o passado. Uhum. Faz parte, você não pode Faz apagar. parte. Aliás, é perigoso apagar.
Você Então, tentou mas eu apagar. não sabia. Mas não, aí é só seu mecanismo de defesa. Né? E aí, infelizmente, essa foi a história que se configurou para você sair disso. Sim. Putz, a vida, Podia ser mais tranquilo, né? Tudo, né? Então, eu não sei por que a gente faz, às vezes, umas escolhas tão difíceis, né? Mas é a gente que escolhe, meu Deus. É a gente que escolhe. Entendi. O duro é saber quem a gente é, né? Essa é a grande incógnita. Aí é uma escolha. Mas não é uma escolha só sua. Foi uma escolha sua, da Sara, do José Alexandre, da Alissa. Sim. Você não decidiu por eles. Entendi. Aí tem algo que antecede isso. Eu sei o que você está falando. Eu entendo. Hoje eu entendo essas questões. Mas eu não entendia antes, nunca. Não tinha a menor noção. Quer dizer, até o tipo de coisa que a gente deixa mais em off, né? É real, sim. A gente sabe de coisas hoje que a gente nunca pensou que saberia, né? Talvez, aí é uma inferência. Talvez quando seu pai faleceu, a sua vontade era de sair batendo em todo mundo então, e até brigando com ele e perguntando para ele por que ele fez isso com você, por que ele te abandonou. Sim, mas quando, então, detalhes que eu vou te colocar, mas eu não sei se eu falei isso publicamente. Quando a notícia se confirmou que ele faleceu, eu malhei minha cabeça na parede todinha, até quase quebrar a cabeça, se fosse possível. É real, eu sei. Então o carro foi aquilo, a gente já sabe que foi. Mas isso estava escondido, né, tudo. Esse é o meu trabalho de intervenção, gerenciamento e intervenção em crise. Mas Fátima, assim, eu percebi que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né? Acho que a gente vai ter que ter um segundo episódio, vamos ver aí, vamos programar. Eu queria agradecer a sua disposição, a sua presença, muito obrigado. Eu não sei, alguma coisa diferente aconteceu. Eu consegui ter a sensação de um entendimento mais profundo da minha própria experiência, da minha vida. Eu queria te agradecer, tá, por ter aceitado o convite e tomara que você venha numa próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, o que você quiser. Acho que o que eu diria é assim, não importa que caminhos a sua vida fez. Todos eles foram necessários para você ser a pessoa que você se tornou hoje. Então não tem certo ou errado na vida. Só tem aquilo que foi necessário para você ser a pessoa que você é hoje. Então eu falo que a gente sempre tem que ser grato por tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim. Tudo tem uma função. Muito obrigado. Até a próxima. Vai ter próxima. Tá bom. Valeu.